Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Economia para Todas. Esse é o nosso terceiro episódio e aqui estamos nessa linda tarde de domingo para falar sobre coisa chata, mas eu imagino que de uma maneira mais dinâmica, interessante e atrativa. No episódio passado a gente falou um pouco sobre empreendedorismo e um pouco sobre algumas dicas que eu tinha para você que tem interesse de começar o seu próprio negócio. Hoje a gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas a gente vai falar de coisa mais prática, rústica, mais complicada, que é a parte de abrir a empresa em si. Mas para não ficar uma coisa muito chata, a gente vai dividir esse episódio aqui em dois episódios. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre os básicos, sobre como abrir empresa, quais são os tipos de empresa que tem, e um pouco do passo a passo, como abrir essa empresa. E no próximo a gente vai falar um pouquinho mais sobre declaração e imposto e faturação. Obviamente, esse é um podcast de entretenimento e conhecimento. Então, se você sente que você quer uma coisa mais pessoal, uma coisa mais detalhada, uma coisa mais para você, você pode marcar um horário comigo. E aí a gente pode fazer uma consultoria especial para você. Eu tenho até mesmo uma mentoria para empreendedoras. Muita gente que já fez essa mentoria sabe que é uma mentoria muito legal, onde eu repasso para você mais ou menos algumas coisas do que eu vou falar aqui, outras coisas também que eu não vou falar aqui. E eu te ajudo a abrir a sua empresa e com o passo a passo de tudo que você precisa, tá bom? Então vamos começar? Você está pronto? Vocês estão prontos, crianças? Então, quando a gente fala de empresa aqui na Suécia, a gente pensa logo em empresas grandes, mas como eu falei no meu episódio passado, o sistema sueco ele é feito justamente para você ter mais facilidade de abrir a sua própria empresa e ter o seu próprio negócio. E isso é muito bom, porque isso descomplica coisas que poderiam muito bem ser complicadas. Então, para você que tem um pequeno negócio e que está começando agora, não quer ter muitos gastos e também não quer ter muita dificuldade, o tipo de empresa ideal para você é o Enskilde Firma ou o Enskildes Näringsverksamhet, que é o nome mais longo. Então, a gente vai falar aqui Enskilde Firma. E o Enskilde Firma, na verdade, ele é um MEI do Brasil. A diferença é que aqui na Suécia, a empresa ela fica ligada ao seu passion number. Ou seja, tanto a empresa como pessoa jurídica e você como pessoa física vão ter o mesmo passion number. E isso significa que você também vai declarar os bens da empresa na sua mesma declaração, que é a declaração que é feita, né, uma vez por ano. Isso facilita muito, porque não fica aquela coisa de você precisar estar lembrando de fazer a declaração de outra empresa. E a declaração em si ela é muito simples, ela é enviada, o Skatteverket envia para você, você precisa só preencher o formulário e mandar para eles. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. O registro da empresa em si, a gente faz pelo Skatteverket. E independente do tipo de empresa que você for abrir, no nosso caso aqui agora o primeiro tipo é o Enskilde Firma, você precisa registrar essa empresa primeiro. E esse registro da empresa do Enskilde Firma, ele é feito online, você não precisa comparecer em nenhum lugar. Você precisa simplesmente responder algumas perguntas em relação à empresa e também qual é o tipo de negócio que você vai fazer, né? Qual tipo de serviço ou de produto que você vai vender. Não tem como eu explicar para vocês exatamente o passo a passo do registro em si, mas eu gostaria de citar alguns pontos importantes a serem levados em consideração. O primeiro deles é o SNI Code. O SNI Code, ele é um código de registro do nicho da empresa. Ou seja, todo nicho tem um número e você precisa colocar o número do correspondente ao nicho da sua empresa na hora do registro.
E por que isso é importante? Porque você precisa explicar para os Cataveket qual é a função da sua empresa. O que que você está fazendo, o que que você pretende fazer com a sua empresa. Então, por exemplo, se você coloca o SNI errado, isso pode te dificultar quando você for explicar a origem do dinheiro. Então, se você tem um salão de beleza, mas as pessoas te pagam por fatura, isso não faz muito sentido. Então, você precisa não só explicar a origem do dinheiro, mas também garantir que você está seguindo todas as leis e regras necessárias para aquele nicho. Isso também é muito importante quando se trata de pessoas que trabalham com comida. Então, é importante a gente ter o nicho certo registrado para não ter nenhum problema no futuro. Além disso, você precisa decidir se a sua empresa tem MOMS ou não, né? Ou seja, se você vende produtos ou serviços que têm MOMS. E o MOMS nada mais é do que o IVA, que é um imposto em cima de um produto ou um serviço vendido. E na Suécia a gente tem 3 tipos de MOMS: 6%, 12% e 25%. E a diferença entre eles, mais uma vez, é o nicho. Então é importante você ter o nicho certo para você também poder colocar o tipo de MOMS certo. E a vantagem do MOMS é que você calcula tanto o MOMS que você vendeu como o MOMS que você comprou. Então, no fim das contas, você consegue abater o MOMS que você comprou no MOMS que você vendeu e assim você paga menos MOMS no fim do ano na sua declaração. Então, vamos supor que você trabalha com coxinha. Eu amo o exemplo da coxinha porque eu amo coxinha. Vamos supor que você venda coxinha e você vende um certo número de coxinhas por mês, você compra os produtos, você paga as suas redes sociais, você compra as embalagens, tudo isso são gastos. Então você junta os gastos que você teve naquele ano e os ganhos que você teve, né, a quantidade de produtos que você vendeu, e você tem o lucro. E além disso, além do lucro, você tem também o cálculo do MOMS. Então você calcula o MOMS que você vendeu e o MOMS que você comprou. E no fim das contas você tem o MOMS que você precisa pagar de volta ou que você vai receber. Então, se você, por acaso, não teve lucro esse ano, se você só teve prejuízo porque você gastou mais do que vendeu, automaticamente você não vai estar pagando imposto em cima desse lucro, porque não teve lucro. E ao mesmo tempo também você vai ter direito de receber um MOMS de volta, porque você gastou mais do que deveria. Mas para você poder registrar alguma coisa como gasto, você precisa poder comprovar que esse gasto tem relação com a sua empresa. Então não é a festa da Mãe Joana, tá bom? Todos os produtos ou serviços que você for comprar em relação à sua empresa, eles precisam ter relação com a empresa. E precisam ser gastos que são essenciais para a sua empresa funcionar. Porque senão, não pode ser contabilizado como gasto. Então não adianta você tentar comprar uma passagem de primeira classe ou uma Ferrari no nome da empresa. Provavelmente não vai rolar. Quer dizer, até rola, mas aí você não pode colocar isso como gasto, tá bom? Além disso, nós temos a parte dos. Desculpa. Além disso, vai ter uma categoria quando você preencher chamada Arbeidsgivere, que é simplesmente se você vai ter empregados ou não na sua empresa. Sim, você pode ter empregados no MEI, mas é uma coisa um pouquinho mais complicada de se fazer, mas você precisa, o primeiro passo, obviamente, é registrar isso na sua empresa. E não é como se você precisasse registrar agora, caso você pretenda ter funcionários daqui a 3 anos. Não é assim que funciona, tá bom? Então, se você está começando agora e não vai ter funcionário, você pode colocar que você não vai ter funcionário. E aí, no futuro, quando você tiver um funcionário, aí você pode ir lá no site do Skatteverket e alterar. Isso vale, na verdade, para qualquer coisa.
Se você mudar até mesmo o seu SNI, que é o, né, o código relacionado à sua empresa, você também pode fazer isso no futuro. Então não é como se estivesse escrito em pedra. E isso também é muito importante se você for abrir um outro tipo de empresa, que não seja necessariamente um Firma, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora. Eu não vou entrar em muitos detalhes em relação aos tipos de empresa em si, que não são o Firma, porque a nossa ideia aqui é focar mais nos microempreendedores. Mas vale a pena citar que existem outros tipos de empresa além do Firma. Existe o Aktieblog, o Kommanditbolag e o Handelsbolag. Quais são as diferenças entre esses, né? Primeiramente, o Aktiebolog, ele é uma companhia limitada, onde os sócios, os acionistas da empresa, eles não têm nenhuma relação financeira, nenhum tipo de responsabilidade direta com a empresa. Isso significa que, se você quer abrir uma companhia limitada com a sua vizinha para vender coxinha, vocês vão estar abrindo uma empresa separada do seu e do passion number da sua vizinha. Então, a empresa vai ser uma pessoa jurídica independente. A vantagem desse tipo de empresa é justamente essa: poder fazer parcerias com outras pessoas, já que você não consegue fazer isso caso você abra uma firma. É uma empresa que parece ser muito complexa, mas não é. Ela segue alguns tipos de regras em relação a como ela precisa ser aberta. Então, você tem duas opções. Você pode ou procurar saber, ou marcar uma consulta comigo, como que se abre o passo a passo, o que é que precisa. Ou você pode, hoje em dia, também comprar uma empresa já pronta, que é o que a gente chama de blog. E a vantagem desse tipo de empresa é que é uma empresa que vai vender esse negócio já pronto para você. Então, você vai ter um número já registrado, tudo certinho, e você não precisa fazer nada, além do que seguir as instruções deles. Uma coisa importante a ser levada em consideração é que muita gente acha que você precisa pagar para ter para ter um Aktiebolog, e não é o caso. Um firma em si, ele é gratuito e você não precisa ter nenhum tipo de capital inicial. Então, você pode começar com 0 coroas. A única coisa que você precisa pagar é caso você queira registrar o nome da empresa. Ou seja, se você quer colocar um nome na sua empresa e registrar para que ninguém mais use esse nome, você paga uma taxa de 1.200 coroas. Mas, caso você queira abrir um Aktiebolog, o que você precisa fazer no caso é ter um capital inicial de 25.000 coroas. E esse dinheiro ele precisa estar preso nessa empresa. Ele não pode ser tocado. Então, como é que funciona em prática? Você entra em contato com um banco, pode ser o banco que você tem, fala que você quer abrir uma Aktiebolog. Se você for aprovado, eles vão te abrir uma conta para você poder colocar esses 25.000 lá. E aí o banco manda um comprovante para o Skatteverket, confirmando que você realmente pagou aqueles 25.000 e que você já pode abrir a sua Aktiebolog. Além disso, nós temos o Handelsblog e o Kommanditbolag, que também são empresas onde você precisa ser mais de um. Então, perfeita para caso você queira vender coxinha com a sua vizinha. Mas a diferença nesse caso é que você não precisa ter nenhum capital inicial, nem no Kommanditbolag, nem no Handelsblog. A diferença aqui é que em essas duas empresas, você tem uma responsabilidade direta financeira com a empresa. A diferença é que em um tipo, uma pessoa tem uma responsabilidade ilimitada e a outra tem uma responsabilidade limitada, enquanto no outro tipo, ambas têm responsabilidades ilimitadas. Então depende muito de como é que você planeja fazer esse negócio com a sua vizinha. Então, numa responsabilidade limitada, você só tem uma responsabilidade em cima do que você colocou naquela empresa. Então, se você investiu 10.000, a sua responsabilidade é até em 10.000.
enquanto se você tem uma responsabilidade limitada, você fica responsável por todas as dívidas da empresa, independente de quem causou elas ou não. Você deve estar se perguntando: "Mas Mirela, que tipo de empresa eu escolho?" Então, essa é uma pergunta muito pessoal. Isso vai depender, claro, qual é o tipo de negócio que você quer fazer. Se você quer trabalhar sozinha, o ideal é que você abra uma firma, porque é um tipo de empresa mais fácil e onde você também não vai ter tanta dificuldade de abrir a empresa em si, de registrar. É um processo muito mais simples e é um processo gratuito. Se você pretende abrir uma empresa com outra pessoa, você precisa escolher se vocês vão ter uma responsabilidade direta com a empresa ou não, e se vocês têm as condições financeiras de pagar os 25.000 de capital inicial. Lembrando que no Commandite Blog e no Handels Blog não tem nenhum capital, enquanto no Axie Blog o capital é 25.000. E além disso, muita gente me pergunta quais são os tipos de deduções que você pode fazer. Ou seja, o que é que você pode considerar como gasto na empresa. E como eu falei antes, precisa ser alguma coisa relacionada ao funcionamento da sua empresa. Não pode simplesmente ser aquela viagem all inclusive que você fez em outubro. Precisa ter alguma coisa relacionada com o funcionamento da sua empresa. Alguns exemplos seriam ingredientes, produtos que você precisa para fazer aquele produto. Por exemplo, se você precisa de embalagens ou de alguma coisa do gênero. Além disso, também você pode incluir máquinas, você pode incluir computadores, outros tipos de tecnologias que tenham relação com a sua empresa. Você pode também incluir viagens a trabalho, ou até mesmo, por exemplo, o cartão do ônibus, se você precisa se locomover para o trabalho e para casa. Ou qualquer outro tipo de equipamento necessário, seja algum tipo de roupa específica que é preciso para o seu negócio, ou algum tipo de equipamento de proteção. Lembrando que é somente em casos onde isso é necessário por lei ou por regra, né? Seja se você seja cozinheiro ou se você trabalha com construção, por exemplo. Mas, se você tem uma pequena empresa e você trabalha de casa, você pode sim também deduzir uma parte do seu aluguel, dependendo se você tem um próprio quarto específico, né, um escritório dentro da sua casa ou não. E você pode também deduzir até mesmo os gastos que você tem com luz, água, eletricidade ou até mesmo internet. Isso vale também, por exemplo, se você tem um telefone que você usa tanto como telefone privado, como também para a empresa. São vários gastos. Se você quiser ter mais informações sobre quais são os gastos possíveis ou não, você pode dar uma olhadinha no site dos Cataveket ou marcar sua consultoria comigo, é claro. Eu estou aqui para ajudar vocês no que seja. A gente vai ficando por aqui nessa primeira parte e lembrando que a próxima parte a gente vai falar mais sobre imposto e declaração. Ou seja, se você ainda não dormiu, fica ligadinho que daqui a pouco você com certeza vai. Brincadeiras à parte, eu vou ficando por aqui. Um beijo.